as famílias, que se preocupa com a sua vida, a gente acaba detectando algumas coisas. E eu quero aproveitar nesse dia, nessa manhã, e hoje à noite eu vou estar trazendo algo nesse sentido também para os irmãos, sobre a importância de nós combatermos o quê? Combatermos o espírito de confusão. Eu não sei se você consegue entender o que eu vou te falar aqui, mas dentro das casas, dentro dos lares, das repartições públicas, ambientes e lugares onde nós poderíamos vivenciar, desfrutar da paz de Deus, na maioria das vezes é somente confusão. É somente confusão. Então, eu comecei a escrever algumas coisas para compartilhar com os coordenadores, mas também me sentindo a liberdade de compartilhar com a igreja. Muito obrigado. De compartilhar com a igreja. E você já pode abrir aí a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 14. Você que trouxe a sua Bíblia, você pode abrir aí. Aonde o texto fala, ele diz o quê? Porque, todos acharam amém? 14:33. Porque Deus não é Deus de confusão. Primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que o Deus que nós servimos, Ele não é um Deus de confusão. Então, aonde está habitando, aonde nós começamos a perceber, discernir confusão, nós já podemos estar sensíveis, e até mesmo compreendendo, mediante o que a palavra de Deus diz, que se o nosso Deus não é um Deus de confusão, no meio da confusão, quem está habitando? Eu deixo você tirar a sua conclusão. Vamos começar por aí. Mas o texto diz assim, ó: mas de paz. Ele não é de confusão, mas Ele é um Deus de paz. Mas daí pode vir a pergunta, né? Mas como vencer o espírito de confusão? Como é que a gente vai vencer o espírito de confusão e restaurar a paz, a clareza que vem do próprio Deus, irmãos? Como é que a gente vai, irmãos? Por causa que às vezes assim, ó, nós estamos aqui em família, nós estamos aqui em igreja, reunidos aqui como igreja. O William falou, tem mais um grupo de irmãos ali. Nós tínhamos mais um grupo de irmãos aqui fazendo consolidação aqui no pavilhão, aqui no fundo. Mas às vezes, no meio da família e da própria família da fé, estão me escutando bem no fundo? Tudo certo? Às vezes no meio da própria família da fé, às vezes surgem algumas questões que elas acabam se tornando confusão. Por quê? Pela falta da clareza, pela falta do entendimento, pela falta do conhecimento. Consequentemente, irmãos, na nossa casa também às vezes é aquela confusão. Aí tu vai me perguntar, tu pode perguntar, mas me diz uma coisa: o problema ele não pode acontecer, ele acontece, ele vai acontecer. Eu já ministrei, já falei aqui, na minha casa é eu e mais 4 mulheres. É arrumar cabelo, é passar blush, é rímel. Hoje de manhã eu tenho que sair às 9 horas, 9:02 da manhã, ia passar um negócio no rosto. Eu disse, Lê, eu tenho que sair, já era para mim ter saído. Lê, já era para mim ter saído. Eu faço a minha maquiagem no carro. A gente já consegue discernir, irmãos, aquilo que é o falar sério, aquilo que envolve compromisso, responsabilidade, que é diferente de nós estarmos sempre envolvidos em quê? Em confusão. Mas infelizmente, às vezes, tem pessoas que carregam algo que gostam de confusão, irmãos. Tem pessoas que gostam, sabe, de estar no meio de um tumulto, de criar uma fofoca, de criar uma intriga, de lançar uma mentira. E nós entendemos que o pai da mentira, ele se chama diabo, Satanás. Desde o princípio ele vem com essa artimanha. Então não adianta orar para ele mudar, não vai mudar, a tendência é só piorar. Mas a gente precisa entender, desmistificar como que a gente vai vencer o espírito de confusão e restaurar a paz e a clareza dentro dos lares. A confusão, irmãos,
nós temos que entender que a confusão, ela é uma ferramenta que é usada por Satanás. Declare comigo assim, ó, confusão é uma ferramenta usada por Satanás. Sabe para quê, irmãos? Para semear caos e desorientação. Eu não sei se você já passou, já entrou, já viu ambientes de confusão onde causa caos, desespero, desorientação. Eu não sei se você já viu pessoas que às vezes saem de casa, bate a porta, bateu a porta, sai de casa, vai para o carro, não sabe nem para onde vai, porque houve uma confusão dentro da sua casa, com seu filho, com o cônjuge. Pessoas que saem às vezes da empresa, sabe, sai da empresa lá, vai falar com o colega, bate a porta e sai completamente desorientado. Eu consigo entender, eu consigo compreender que a confusão é uma ferramenta do diabo, é de Satanás, para semear caos, contenda, para que haja desorientação. Mas eu consigo entender também que o próprio Deus, o Deus que nós servimos, ao contrário, Ele traz o quê? Ele traz paz, Ele traz clareza. Ele traz paz, Ele traz clareza. Mas como que a gente poderia aplicar isso, né? É fazer uma pergunta a si mesmo, é nós nos perguntarmos a nós mesmos. Se existe confusão na nossa vida, nós estamos aqui para combater o espírito de confusão. Aí a gente precisa parar, pensar, raciocinar biblicamente, entender o que a Bíblia diz e perguntar para nós mesmos se existe espírito de confusão na nossa vida, que esteja roubando a nossa paz. Os nossos envolvimentos, irmãos, do dia a dia, eles causam confusão. Às vezes os envolvimentos em negócios, em compras mal feitas, causam confusão. Causa confusão quando entra dentro de casa, causa confusão na mente. Já vou entrar nesse assunto da confusão na mente daqui a pouco. Mas a gente precisa refletir, irmãos, sobre as áreas aonde surge a dúvida, a inquietação. E nós precisamos entregar essas áreas, sabe para quem? Para o próprio Deus. Como é que eu identifico a confusão? Em primeiro lugar, eu quero que vocês entendam que a confusão ela começa na mente. Na mente é gerada a dúvida, e através da dúvida vem o impedimento da compreensão da vontade do próprio Deus. Nosso maior campo de batalha, nosso maior campo de batalha é mente. Vem as setas, vem os dardos inflamados do inimigo. E aí a gente fica às vezes atordoado com uma seta. Vocês querem ver? Nós temos um pessoal que está fazendo membresia aqui no pavilhão do lado. O que é falado no membresia? Qual é o propósito que você está aqui? O que você veio fazer aqui? Adoração atrai a presença de Deus, a presença de Deus atrai as pessoas. Se você foi atraído para esse lugar, para esse ambiente, qual é o propósito de você estar aqui? Mas é por causa que eu estava num outro ministério. Irmãos, na entrevista a gente tenta com que as pessoas que vêm de outro ministério, às vezes há uma possibilidade de passar um tempo aqui, de repente de retornar para lá. Será que dá para ficar aqui um mês aqui, dá, sabe? Respira fundo e depois retorna para lá? Para não gerar confusão, às vezes tu vem cheio de confusão na mente, mas eu sempre falo, nós precisamos nos movimentar através de convicção. Mas vem o dardo inflamado na mente, e aí a gente vem, sabe? E aí quando a gente senta, conversa, orienta, tem muitas pessoas que ficam chateadas. Mas eu torno a falar, nós precisamos não ser apenas uma igreja, uma comunidade de pregação, mas uma comunidade de orientação, uma comunidade pastoral. Então a confusão ela começa na mente, que gera dúvida, impede a compreensão da vontade de Deus.
E nós podemos pegar o exemplo aqui de Gênesis 3, onde fala sobre Adão e Eva, que foram confundidos pela serpente ao questionarem o que? A verdade, as verdades de Deus. Então é uma confusão que é lançada pelo inimigo, para quê? Para confundir as verdades de Deus. Se o Senhor ele fala que nós precisamos ter o sim, seja sim, e o não, seja não. O que passar disso é do maligno. Por que que a gente fica em cima do meio termo? Se a gente entende que nós como igreja aqui, nós precisamos ser bíblicos, ter paixão e amor pela palavra de Deus, ter tempo com a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. O porquê que a gente quer ficar no meio termo? O porquê que a gente quer, e alguns usam a expressão de ficar, aonde você está? Você está no sim, no não? Qual lado do muro que você está? Eu estou em cima do muro. Aí quando se está em cima do muro, não entende que o muro às vezes é do capeta, porque tem que ter convicção de onde está. Só que a confusão ela começa onde? Na mente. E quando surgem pensamentos confusos na nossa mente, na sua mente, na minha mente, na nossa aqui, na nossa mente, quando surgir, a gente precisa pedir a Deus o que, irmãos? Discernimento. A gente não pode estar entrando em confusão, pede discernimento para separar a verdade das mentiras que o inimigo tenta plantar na nossa mente. Você acha, irmãos, que aqui é tudo mil maravilhas? Você está equivocado. Você acha que aqui é tudo lindo, é tudo belo? Nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais. E viu como não é belo? Nada além de ti. A gente está cantando. Eu só quero a ti, nada mais, nada além de ti. A gente está cantando, irmãos. Só que a gente está cantando o que a gente quer, o Senhor. E a gente se esquece de quem está do nosso lado. Ontem eu estava ministrando com os irmãos aqui sobre a questão das pessoas que entram aqui achando que a igreja é perfeita, que existem homens perfeitos aqui. E aí quando se faz a pergunta, tem alguém aqui que está andando em perfeição? Aí alguns, não levante a sua mão, alguns, uau, é anjo, irmãos. Se levantar a mão, se eu perguntar aqui, quem é perfeito aqui, alguém levantar a mão, é um anjo. Nós já vamos detectar que tem um anjo aqui no nosso meio. E provavelmente o lugar desse ser celestial é céus. O que nós podemos aqui, o que nós podemos, nós temos entendimento, o que nós podemos fazer? A Bíblia diz, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Eu posso fazer tudo, irmãos. Eu só não posso viver no pecado. Eu só não posso andar pecando. Eu posso vir aqui com tênis branco. A moda agora é tênis branco, irmãos. Há tempos atrás o tênis branco era escândalo. Alguns sabem aqui. Há tempos atrás o tênis branco ele era escândalo. Agora a gente já pode vir com tênis branco, irmãos. Se você olhar do lado aí, ó, tem um monte de gente com tênis branco aí. É bonito um tênis branco. Ah, eu posso vir com uma calça jeans? Pode vir. Tá bonito. Uma calça com decência, com ordem. Dá para vir de boné? É. Sabe como é que é, né? O boné ainda faz parte da transição, irmãos. Da transição. Que nem a bateria. Vocês lembram que no passado a bateria era do diabo? A gente questionou a bateria que era do diabo. Hoje nós colocamos uma bateria dentro da igreja. Quem questionou a bateria questionaram que a igreja era preta há dias atrás. E para surpresa nossa, os que questionaram agora estão pintando o fundo da igreja de preto. E nós já vamos pintar daqui a um tempo, daqui a uns anos de branco. E eles vão ficar com o fundo da igreja preta. Então o que eu quero dizer para vocês? Pode vir com o cabelo amarrado. Irmãos, cabelo amarrado das irmãs que tem o cabelo comprido não é demônio. E cabelo solto não é demônio. Não é, irmãos. Não é. Pode usar óculos, irmãos. O óculos
eu cheguei na fase de ter que usar o óculos. Eu não estou adaptado ainda. Já faz um ano que eu estou tentando me adaptar, mas não está dando muito certo. Um ano. Mas irmãos, o que eu quero dizer para vocês? O que a gente pode? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Você tem que discernir o que convém e o que não convém biblicamente. Buscar orientação, se aproximar de pessoas que conheçam a palavra para poder te orientar naquilo que você não sabe, dentro do contexto daquilo que está na palavra. Mas o que eu quero dizer para vocês? O que a gente não pode? A gente não pode continuar com a vida no lamaçal do pecado, envolvido em confusão. É isso que a gente não pode. A confusão na mente, a confusão nas relações. Eu já falei um pouquinho anteriormente, mas a confusão nas relações, ela causa o que? A divisão e mal entendimento, muita coisa mal entendida. E aqui eu posso pegar o exemplo da Torre de Babel, né? E o Senhor os dispersou dali, Gênesis 11:8. E o Senhor os dispersou dali sobre a face da terra. Se você tem enfrentado conflitos constantes, peça a Deus sabedoria e graça para restaurar a paz. Tem que às vezes dobrar o joelho, tem que se sentar numa cadeira, tem que ficar de pé, levantar os seus braços e pedir a Deus que Deus venha restaurar a paz nos relacionamentos. Mas eu preciso começar a avaliar as minhas palavras, as minhas atitudes, buscando resolver todo e qualquer desentendimento de uma forma pacífica. Quantas pessoas andando amarguradas por causa do passado, porque hoje já não dão mais liberdade para que o Espírito da verdade venha permear o coração delas. E às vezes, irmãos e irmãs, às vezes a amargura ela está no coração, mas às vezes chega um ponto da amargura ela estar tão impregnada no nosso coração, que o nosso semblante, o nosso rosto, ele começa a expressar a amargura do nosso coração. A gente já não consegue mais dar um sorriso, a gente já não consegue mais se alegrar, irmãos. A gente já chega num ambiente de adoração, já chega brabo, já chega chateado, já chega amargurado, já chega carrancudo. Mas a gente vai cantar: nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais. A gente vai cantar, irmãos. Só que quando Ele vem, irmãos, a gente consegue entender que a gente não, a presença de Deus, na presença de Deus, a paz, a restauração, a alegria, a plenitude do Espírito. Mas como é isso que eu vou vencer a confusão? Nós vencemos a confusão, esse espírito de confusão é pela palavra de Deus. Declare comigo assim, ó, pela palavra de Deus. Declare com fé, pela palavra de Deus. Aqui, irmãos, ó, palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Vai levantar de manhã do quarto, já deixa lá. Como é que chama aquele negócio que tem do lado do quarto? É o bidê, criado mudo aí, tem vários tipos de nome. Aquele balcãozinho que tem do lado da tua cama ali. Já deixa ali, irmãos, já deixa a Bíblia até, e se for possível, já levanta já com a Bíblia. Eu não levante sua mão, mas a pergunta é: você já leu a Bíblia esse ano, toda a Bíblia? Você já leu o Novo Testamento esse ano? O que você já leu nesse ano? A palavra de Deus aqui, quando nós abrimos, começamos a ler a palavra de Deus, Deus falando conosco. Você já leu a Bíblia? Mas pastor, eu já conheço a Bíblia. Eu tenho tempos de fé, eu tenho tempos de caminhada. Mas ser apaixonado por Jesus, é apaixonado por Deus, é apaixonado pela religião, ser apaixonado pelo cristianismo. Levanta de manhã correndo, vai fazer as coisas que tem para fazer. Será que não se esquece, de pegar ali no balcãozinho do lado, no bidê, de levantar de manhã, dar um bom dia para o Espírito Santo? Oh, meu amado Espírito Santo. Ontem nós estávamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo aqui, que envolve sentimentos, intelecto. Nós estávamos falando sobre o amado Espírito Santo, e a gente acorda de manhã,
E às vezes a gente sai correndo, irmãos, tem muita coisa para nós fazer. A nossa agenda é muito corrida, a sua agenda é muito corrida. Há muitos afazeres para nós. Mas será que a gente não se esquece de buscar a palavra de Deus? Porque, irmãos, a gente vence a confusão pela palavra de Deus. A verdade dissipa a confusão. Declare comigo assim, ó. A verdade, declare com fé, a verdade dissipa a confusão. Salmo 119, verso número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O contexto aqui de andar na escuridão, lâmpada para os meus pés, traz clareza, traz revelação, luz para os meus caminhos. Não ande em caminhos tortuosos, porque há clareza no caminho. Existe o quê? Existe um caminho para nós andarmos, mas se nós andarmos na escuridão, nós vamos sair fora, nós vamos errar a rota. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quer vencer, quer combater o espírito de confusão, tem que estar com a vida alinhada com a palavra de Deus. Não tem outra forma. Não tem outra forma. A pessoa errou, perdoa. Mas a pessoa perdoa. Irmãos, o perdão ele faz parte da restauração. Sabe que às vezes a gente vai ter que deixar pessoas que nos feriram no passado. Ontem eu estava falando aqui, nos feriram no passado, e eu já escutei algo diferente pelos pastores, não, pregadores da internet. Tu vai para um lado, deixa a pessoa ocupar o mesmo espaço no teu coração. Teu filho errou contra ti, como é que tu vai fechar o teu coração para ele? A partir do momento que tu perdoa, ele ocupa o mesmo lugar no teu coração, gente. O meu pai, a minha mãe, erraram comigo, mas deixa eles ocuparem o mesmo lugar que era lá no princípio no teu coração. Porque eu não estou falando de remorso, eu estou falando de perdão, mas o perdão vem através do entendimento da palavra de Deus. Então nós precisamos meditar diariamente na palavra. Encontrar o que, irmãos, aqui na Bíblia? Versículos. Encontrar versículos que falem diretamente e tirem diretamente as nossas dúvidas. E usar a Bíblia, usar os versículos, usar a palavra de Deus contextualizada como guia nas nossas decisões. Quem tem te guiado nas tuas decisões? Quem tem te orientado nas tuas decisões? Tem sido Deus e a sua palavra, ou tem sido a axiologia? Eu acho, eu penso, eu faço, eu decido. Irmãos, eu estou falando por uma comunidade que segue a Cristo Jesus, que às vezes vai ter que parar, às vezes vai ter que refletir, às vezes vai ter que meditar. Estava falando agora, eu falei um pouquinho com os irmãos aqui no Membresia. Eu disse, estava falando com eles sobre a necessidade de uma organização na vida, de uma organização de agenda, de uma organização de tempo. Mas nós precisamos nos organizar e parar, às vezes, entender o que Deus quer comunicar conosco através das nossas atitudes, mediante o que a palavra diz. Então nós vencemos a confusão, declare comigo, pela palavra. Com fé, pela palavra. Segunda coisa, nós vencemos a confusão pela oração, buscando a direção de Deus e a paz de Deus. Tiago 1,5, você pode abrir aí. Tiago, capítulo de número 1, verso número 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Irmãos, como que nós vamos pedir sabedoria a Deus? Irmãos, é na oração, é na conversa, é falando com Ele, tendo relacionamento com Ele. Então aqui eu começo a entender, compreender a importância da oração na minha vida, nas nossas vidas como igreja.
Porque, irmãos, nos momentos de dúvida, nós precisamos tirar um tempo, parar, orar e pedir para o Senhor. A palavra é clareza. Não posso entrar em confusão, eu preciso que Deus me traga clareza. E nós precisamos lembrar-se que a oração fortalece a mente, permitindo-nos ouvir a voz de Deus. A oração nos traz clareza e nos permite ouvir a voz de Deus. Como falei aqui anteriormente a questão de agenda. Irmãos, a agenda nossa, minha, da Alessandra, ela é uma agenda um pouco apertada. Mas, irmãos, na agenda também está o nosso tempo. Eu achava que isso era loucura no passado, eu questionei isso no passado. Eu confesso para vocês, há 14 anos atrás, eu sentei com um homem e falei com ele sobre a agenda, ele falando comigo, trazendo clareza sobre a agenda dele. E aí na agenda dele estava lá o seu tempo, o seu relacionamento com Deus. Eu disse, isso aí é uma viagem, com Deus vai precisar de agenda. Só que eu não imaginava que eu iria ter uma agenda. Eu não imaginava que eu ia entrar num contexto onde teria 700, 800 pessoas e precisava ter uma agenda organizada para poder dar conta das demandas. E às vezes na minha agenda lá está lá o tempo do para tudo, está lá para tudo. E às vezes eu estou andando, sai lá, desperta a minha agenda que eu olho, para tudo. Pode parecer loucura para vocês, mas eu já parei o carro em estrada por causa do para tudo. E aí eu paro ali, eu fico no Senhor, tiro um tempo de oração no Senhor. Eu não estou falando de devocional. Devocional, ele é algo que para nós que seguimos ao Senhor, devocional é prática diária. Amém? Fale para quem está do seu lado, devocional é prática. Dá para falar aí para quem está do lado? Devocional é prática diária. Cutuca quem está na tua frente aí e diz assim, ó, devocional é prática, agora funcionou, diária. Usa essa boca que você tem, eu vou usar os lábios que eu tenho aqui para glorificar o Senhor. Às vezes para falar para o irmão, devocional é prática diária, mas eu estou falando fora o devocional. Às vezes tem aquele tempo que nós temos que, aquela parada, para que nós venhamos a ter o quê? Ter clareza, entender o que Deus está falando, o que Deus está comunicando. Por causa que a oração nos fortalece a mente, nos permite ouvir a voz de Deus. E aí eu sei o que acontece, começa a ser dissipada toda a confusão, quando nós começamos a escutar o Senhor e tomar as decisões na hora certa e no momento certo. Então nós vencemos a confusão, declare comigo, pela palavra de Deus, pela oração e pelo amado Espírito Santo. Pelo amado Espírito Santo, que guia, ele nos guia e nos traz clareza. Alguns aqui participam, às vezes, tem participado, de vocês têm participado da nossa escola da família. E eu tenho escutado muitos irmãos se expressar da seguinte forma: eu escutei Deus, o Espírito Santo ministrou comigo. E não é nenhuma peculiaridade para esse ambiente da escola, ou para o detox aqui, ou para um culto nosso como igreja. Mas é de nós entendermos, nós queremos trazer clareza para vocês, é que o Espírito Santo ele fala a partir do momento que nós permitimos com que ele venha ministrar ao nosso espírito. É isso que nós queremos comunicar com vocês, para que ele venha trazer essa clareza, venha trazer entendimento, porque a Bíblia diz em João 16:13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará ao quê? Em toda a verdade. Não é Jó, é João. João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O texto não diz ele vos guiará em algumas verdades. Ele está falando, ele vos guiará em toda
a verdade. Por isso dessa paixão que nós precisamos ter pela palavra de Deus, pela vida de oração. Irmãos, olha só uma coisa aqui, preste atenção. A gente precisa ter essas práticas de meditação na palavra, vida de oração, relacionamento com o Espírito Santo. Eu não sei qual foi a tua escola, mas se você nasceu aqui nessa casa, se você congrega aqui nessa casa, se você faz parte dessa casa, eu creio que você já aprendeu. Nós não nos preparamos apenas para um evento, mas nós vivemos em uma vida de relacionamento com Deus. Quando nós vamos ter algum evento, nós só intensificamos aquilo que já é prática diária para nós. Porque pode acontecer de nós nos prepararmos para um evento. No evento nós fizemos jejum, nós fizemos oração, sabe? Nós fizemos, começamos a ler a palavra, acabou o evento, acabou o crente. Tem alguma coisa de errado acontecendo. É que nem eu falo para o pessoal aqui, ó, não fique com muita expectativa de se preparar para o culto da conferência XY que nós venhamos a ter. Agora, em nome de Jesus, para o ano de 2025, nós vamos ter uma conferência da família em um local que não vai ser aqui no prédio, vai ser num local aqui na cidade de Santa Maria, mas é um outro local, amém? 2025, em junho de 2025, nós vamos ter uma conferência da família, amém? Melhorou um pouquinho. Irmãos, nós não vamos nos preparar, sabe aquela preparação quando chega o mês de junho para a conferência da família. Não, irmãos, nós já temos uma vida na presença do maravilhoso Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nós vamos só recalcular algumas coisinhas, ajustar para essa conferência. Por quê? Porque a igreja, nós precisamos ter a vida de Deus. Aquele sobre qual o Espírito Santo vier e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele vem, irmãos. Ele vem, vamos começar a se levantar aqui agora e começar a clamar, a buscar de Deus. Ele vem, Ele é soberano. Ele vem, Ele vai nos encher, vai derramar dons sobre nós. Mas e depois, quando nós sairmos daqui, o que vai acontecer? Aí vem a diferença. Aquele sobre qual o Espírito Santo vier e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre quem? Veio sobre o Filho de Deus. Se derramou e permaneceu. O problemão que nós temos hoje é que o Espírito Santo, ele vem, ele se manifesta. Ontem de noite aqui, irmãos, meu Deus do céu. De noite aqui, ontem foi assim, ó. Sabe, parecia que nós estávamos no céu. Dá vontade de voar. Mas aí a minha pergunta é, e ele permanece? Nós demos a liberdade para que o Espírito ele venha a permanecer? Então nós cremos que a igreja ela precisa ter a vida de Deus, não se preparar apenas para algum evento, para algo específico, mas nós cremos que nós precisamos vencer a confusão pela palavra, pela oração, crendo no Espírito Santo. Nós precisamos cultivar um relacionamento próximo com o Espírito Santo, um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo, permitindo que Ele guie cada passo que nós venhamos a dar. Por isso, irmãos, sempre consulte o Espírito Santo nos momentos de incerteza e confusão. Sempre. Não bata a boca. Presta atenção, não bata a boca. Fica ali, não, calma. Nos momentos de incerteza, de confusão, calma. Não bata a boca. Consulte ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, fala comigo, ministra o meu espírito. Sou homem de Deus. As mulheres, eu sou mulher de Deus. Eu ando nos teus caminhos. Eu conheço a tua palavra. Ministra o meu coração. O que é para mim fazer agora? Qual é a forma para mim me posicionar agora? Esses dias eu cheguei em casa e eu vinha vindo no carro e a Alessandra me ligou: amor, traz uma carne aí para o almoço. Aí eu disse: tá, vou passar ali no mercado ali, vou comprar uma carne. E eu estou para comprar a carne, e eu desço
para comprar a carne, eu vou comprar a carne e o Espírito Santo ministra comigo. Não pega a carne. E eu olhei para os lados, e o cara apontando, qual é que você quer? Com gente atrás. Eu disse, não, eu não quero nenhuma. Eu falei para ele. Ele olhou para mim assim, eu não quero nenhuma, Espírito Santo ministra. Nenhuma. E ele ficou me olhando, mas o senhor não estava na fila, não ficou esperando. Eu disse, mas tu não vai entender, depois eu te explico. Meu nome é Tchau, fui embora. Aí eu entrei no carro, fui todo errado para casa, irmãos. Humanamente falando, mas com paz no meu coração. Aí quando eu estaciono o carro na garagem, meu Deus do céu, não trouxe a carne. O que eu vou fazer agora? Chegar em casa sem carne? Vou fazer um zoiudinho, né? Um ovinho frito, um arrozinho branco. Deu, tá tudo certo. Aí quando eu estou subindo, estaciono o carro, estou subindo a escada para chegar em casa, o Espírito Santo. Tem que comprar uma comida. Tem que levar para almoçar em algum lugar. Não é para comprar, não é para fazer comida. Eu disse, não é fazer comida, sei lá. Eu não entro dentro de casa, está a Alessandra. Tô péssima das costas. Estou mal da minha coluna. Entendi agora. Meu amigo falou comigo. Não escutei nada audivelmente, mas escutei no meu espírito, irmãos. Aí eu entrei no quarto, eu estava, não, tá certo, Alessandra, tá certo. Olhei para ela, não falei nada. Entrei no quarto, agora ela vai saber, ela não sabia. Quando eu entrei no quarto, vou sair da frente das câmeras. Eu entrei no quarto, eu fiz assim, irmãos, ó. Entrei lá no quarto. Ela pediu a carne, tá tudo certo, ela falou. Como esposa, ela pediu a carne, tinha que trazer a carne, levar a carne. Mas eu optei em escutar, sabe quem? O meu melhor amigo. E aí sabe o que aconteceu? Sabe qual é que foi a confusão que aconteceu? A paz dentro de casa, porque ficaram numa alegria, por causa que, sabe, uma comidinha diferente, irmãos, uma alegria. Aí todo mundo com aquele sorrisão, vamos comer um negócio diferente, isso, aquilo, aquele outro. Irmãos, uma alegria, irmãos. Sabe por quê? Por causa do relacionamento, por causa que nós precisamos entender, compreender uma coisa simples. Uma coisa simples, mas que resolveu o problema de depois estar lavando uma louça, de estar na panela. Uma coisa simples, mas nós precisamos continuar escutando, obedecendo a voz do Espírito Santo de Deus, que traz clareza nos momentos de incerteza, e aí nós evitamos a confusão. Você está entendendo, amém? Estou finalizando aqui. Eu creio que Deus deseja restaurar a paz e a ordem nas nossas vidas. Eu sei que aqui existem muitos lares de paz aqui. Muitas pessoas que vivem em um ambiente de paz. Mas pode acontecer de pessoas que não vivem num ambiente de paz, vivem em um ambiente de confusão. Eu creio que essa mensagem ela é específica para aqueles que precisam recalcular a sua rota nesse sentido. Porque se nós enfrentamos confusão, nós devemos reconhecê-la como uma tentativa de roubar a nossa paz, e nós precisamos começar a buscar a intervenção do alto, uma intervenção divina, para que Ele venha sobre nós e Ele permaneça. Então, irmãos, o que eu quero falar para vocês aqui, finalizando, concluindo, que nós precisamos usar diariamente as armas da Palavra de Deus. Declare comigo assim, Palavra de Deus. Declare com fé, Palavra de Deus, oração, auxílio do Espírito Santo de Deus. Porque aí, irmãos, o Espírito Santo, a palavra, a oração, vai fortalecer a nossa mente, o nosso coração, para que nós venhamos a vencer toda e qualquer confusão. Mas lembre-se de uma coisa. Último versículo. Vou parar por aqui. À noite eu falo um pouco mais. Último versículo aqui. Você pode abrir aí 2 Timóteo 1:7. Marque aí na sua Bíblia. Coloque lá na sua geladeira, na sua rede social. Você que tem rede social. Deixa eu abrir aqui.
Todos acharam, amém? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Precisamos ser homens e mulheres que entendam a palavra de Deus, combatem o espírito de confusão e entendam que Deus não nos deu o espírito de covardia. E esse espírito de covardia não é para nós estarmos fazendo coisas de uma forma inconsequente, mas é de ter o entendimento que precisamos fazer as coisas baseado na palavra de Deus e entender que o Senhor tem derramado sobre nós um espírito de poder, amor e moderação. Declare comigo assim, ó: poder, amor, moderação. E eu sei, irmãos, o que vai acontecer. Sabe, todo esse espírito de confusão, em nome de Jesus, vai cair por terra. E nós vamos começar a estabelecer, dia após dia, em nós, através de nós, casas, lar de paz, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e por que não, Brasil e nações, em nome de Jesus. Ele é fiel para restaurar a ordem, aonde houver confusão, meus irmãos. Amém?